Capítulo 6. A rainha respondeu: Não peça misericórdia a mim, mas àqueles que você feriu com seus feitiços. Você teve coragem de cometer atos ilícitos, então tenha coragem agora, quando a perseguição e a justiça estão próximas. Não tenha o poder de absolver seus pecados. Nessa hora a feiticeira emitiu um silvo à semelhança de um gato, seus olhos maus brilharam. Minha perdição está próxima, gritou, mas a sua também, rainha. Na hora de sua morte terrível, haverá de lembrar-se de Lara Dorren e seu sortilégio. Saiba que meu sortilégio alcançará seus descendentes até a 10ª geração. Quando reparou que no peito da rainha batia um coração valente, a má feiticeira élfica parou de maldizer, ameaçar e intimidar por meio do sortilégio, e começou a ganir feito uma cadela pedindo sua ajuda e misericórdia. Conto de Lara Dorren, versão humana. Mas as súplicas não amoleceram o coração de pedra dos Dagauane, humanos impiedosos e cruéis. E quando Lara, implorando por misericórdia, dessa vez não para si mesma, mas para sua filha, agarrou-se à porta da carruagem, o algoz, por ordem real, executou um golpe com um punhal e lhe cortou os dedos. E naquela noite terrivelmente fria, numa colina entre as florestas, Lara exalou seu último suspiro depois de dar à luz sua filha, protegendo-a com o restante do calor que nela ardia. E apesar da escuridão, do frio e da nevasca ao redor, a colina foi envolta por uma aura primaveril, e ali brotaram as formosas Feaineved. Até hoje essas flores crescem apenas em 2 lugares, em Dioel Blatana e na colina em que faleceu Lara Dorren a Epshadal. Conto de Lara Dorren, versão élfica. Eu lhe pedi, rosnou Ciri, que estava deitada de costas. Eu lhe pedi que não tocasse em mim. Mistli retirou a mão e o capim que usava para fazer cócegas no pescoço de Ciri. Esticou-se ao lado dela e fixou os olhos no céu, colocando as mãos embaixo da nuca raspada. Você está se comportando de maneira esquisita, Falquinha. Só não quero que você toque em mim, mais nada. É só uma brincadeira. Eu sei. Ciri apertou os lábios. É só uma brincadeira. Tudo era apenas uma brincadeira. Mas sabe, já estou farta. Estou farta. Mistli, ainda deitada de costas, ficou calada por um bom tempo, mirando o céu azul cortado pelos fiapos esfarrapados de nuvens. Um açor rondava no alto da floresta. Seus sonhos, falou enfim. É por causa de seus sonhos, não é? Você se levanta e grita quase todas as noites. Os acontecimentos de seu passado voltam nos sonhos. Eu sei como é. Ciri não respondeu. Nunca me contou nada sobre você, Mistli interrompeu. Silêncio novamente sobre seu passado, nem sequer de onde você é ou se tem parentes. Ciri bruscamente levantou a mão até o pescoço, mas dessa vez era apenas uma joaninha. Eu tinha parentes, disse surdamente, não olhando para a companheira. Na verdade, achava que tinha parentes que me achariam até aqui, no fim do mundo, se apenas quisessem, ou se estivessem vivos. O que você quer, Mistli? Quer que eu fale de mim para você? Não precisa. Melhor assim, então. Provavelmente seria só uma brincadeira, como tudo entre vocês. Não entendo. Mistli virou a cabeça. Por que você não se afasta se essas coisas a incomodam tanto? Não quero ficar sozinha. Só isso. É muito. Mistli mordeu os lábios. Antes que conseguisse falar alguma coisa, ouviram um assobio. As duas se levantaram, bateram a roupa cheia de agulhas de pinheiros e correram até os cavalos. Vai começar. E Mistli pulou na sela e desembainhou a espada. A brincadeira da qual há algum tempo você gosta tanto, Falca. Não pense que eu não notei. Ciri fincou os calcanhares no cavalo com raiva. Correram desenfreadamente pela encosta do barranco, ouvindo os gritos selvagens dos outros ratos, que saíam de um bosque situado do outro lado da estrada de terra batida. O cerco estava se fechando. A audiência privada havia terminado. Vatier de Ridiaux, visconde de Eidon, chefe do serviço secreto militar do imperador Enlir Varemres, saía da biblioteca curvando-se diante da rainha do Vale das Flores de maneira mais gentil do que requeria o protocolo da corte. A reverência era, ao mesmo tempo, cuidadosa, com movimentos elaborados e contidos. O espião do imperador não tirava a vista de 2 jaguatiricas deitadas aos pés da rainha dos elfos. Os felinos de olhos dourados exalavam preguiça e sono. Contudo, Vatier sabia que não eram mascotes, mas vigias atentos, prontos para, num piscar de olhos, transformar numa massa ensanguentada todos que se atrevessem a aproximar-se da rainha a uma distância menor que aquela determinada pelo protocolo. Francesca Findabair, chamada Enida Angleana, ou Margarida dos Vales, esperou que as portas se fechassem atrás de Vatier e acariciou as jaguatiricas. Ida, já disse. Ida Emea Epsivnei,
Feiticeira élfica, a Enseide livre dos Montes Roxos, encoberta pelo feitiço da invisibilidade durante a audiência, materializou-se no canto da biblioteca e ajeitou o vestido e os cabelos cor de cinabre. A única reação das jaguatiricas foi abrir um pouco mais os olhos. Como todos os felinos, viam o invisível e não se podia enganá-las com um feitiço tão simples. Esse festival de espiões está começando a me irritar, falou Francesca com ironia, acomodando-se melhor na cadeira de ébano. Há poucos dias Encel de Caeden me mandou um cônsul, depois Dijkstra enviou uma missão comercial, a Joel Blatana, e agora apareceu o próprio espião Morvatier de Ridiaux. Ah, e antes Stefan Selen, o grande ninguém imperial. Também esteve por aqui, mas não lhe concedi uma audiência. Eu sou uma rainha e Selen é ninguém. Mesmo que ocupe um cargo público, continua sendo um ninguém. Stefan Selen disse Ida Emean lentamente nos visitou também e teve mais sorte. Falou com Filavandrel e Vanadan. E ele também perguntou por Vilgefortz, Yennefer, Riense e Cair Mavr DYFFRYN a Epsialash, do mesmo jeito que fui indagada por Vatier. Entre outros. Você vai estranhar, mas estava mais interessado na versão original da profecia de Itlínia Igli Aepa Eveni, especialmente nos fragmentos que falam sobre a Enchaer, do sangue antigo. Demonstrou interesse por Torlara, a Torre da Gaivota, e pelo portal lendário que outrora ligava a Torre da Gaivota com Tor Zireal, a Torre da Andorinha. É típico dos humanos, Enid, esperar que, por ordem deles, imediatamente lhes revelemos os mistérios e os segredos que nós mesmos procuramos desvendar há centenas de anos. Francesca levantou a mão e olhou para seus anéis. Será que Filipa sabe dos interesses suspeitos de Selen e Vatier? Perguntou. E de Enlir Varemreis, a quem os dois servem? Seria arriscado afirmar que não sabe. Ida Emean olhou com sagacidade para a rainha e manter em segredo o que sabemos durante a reunião do conselho em Montecalvo, tanto diante de Filipa como de toda a loja. Isso nos colocaria numa posição pouco favorável. Contudo, queremos que essa loja seja criada. Nós, feiticeiras élficas, queremos que confiem em nós e não suspeitem de que estejamos fazendo jogo duplo. O problema é que estamos fazendo jogo duplo, Ida, e estamos brincando com fogo. Com a chama branca de Nilfgaard, o fogo queima. Ida Emean ergueu os olhos alongados pela maquiagem forte e direcionou-os para a rainha, mas purifica também. É preciso passar por ele. É preciso tomar o risco, Enid. Essa loja deve ser criada, deve começar a funcionar com todas as suas integrantes, 12 feiticeiras, entre elas aquela sobre a qual fala a profecia. E se for um jogo, vamos apostar na confiança. E se for uma provocação? Você conhece melhor as pessoas envolvidas no assunto. Enid Angleana ficou pensativa. Sheala, de Tancarville, disse finalmente, é uma solitária reservada, não tem conexões. Tris Merigold e Keira Metis tinham, mas ambas agora são emigrantes, pois o rei Foltestelteltestou expulsou todos os feiticeiros de Temeria. Margarita Lauxantille não se interessa por nada além de sua escola. Logicamente, neste momento as últimas 3 estão sob a influência de Filipa, e ela mesma constitui um mistério. Sabrina Glevissig não desiste das influências políticas que possui em Caeden, mas não vai trair a loja. Ela se sente demasiado atraída pelo poder que a loja oferece. E a tal Assiri Varanaid? E a outra Nilfgaardiana que conheceremos em Montecalvo? Sei pouco sobre elas. Francesca sorriu levemente. Mas, assim que as vir, vou saber mais. Quando vir como se vestem. Ida Emean apertou as pálpebras maquiadas, porém desistiu de fazer uma pergunta. Só falta a questão da estatueta de Nefrita, falou após um momento. A estatueta é insegura e enigmática. É possível também encontrar menções sobre ela em Itlinespea. Parece que está na hora de deixá-la falar, e de contar-lhe o que a espera. Você quer que eu a ajude na descompressão? Não, vou fazê-la sozinha. Você sabe como se reage a um desempacotamento. Quanto menos testemunhas, menor será a humilhação. Francesca Findabair verificou mais uma vez se todo o pátio estava isolado hermeticamente do resto do palácio por um campo de proteção que fechava a vista e bloqueava os sons. Acendeu 3 velas negras postas em castiçais equipados com refletores côncavos espelhados. Os castiçais estavam posicionados sobre os símbolos de Beleten, lamas e Yule no mosaico circular do piso que ilustrava os 8 símbolos de Vika e o zodíaco élfico. Dentro do círculo do zodíaco havia um mosaico menor, cheio de símbolos mágicos ao redor de um pentagrama. Nos 3 símbolos do círculo menor, Francesca colocou pequenos tripés de ferro, e em cima deles montou cautelosa e cuidadosamente 3 cristais. O corte da base dos cristais correspondia à forma das pontas dos tripés, e por isso o posicionamento tinha de ser preciso.
Francesca, então, verificou tudo repetidas vezes. Preferia não arriscar a possibilidade de cometer um erro. Perto dali sussurrava uma fonte. A água jorrava de um cântaro de mármore segurado por uma náiade também de mármore, desaguava num reservatório e movimentava as folhas de nenúfares, por entre as quais nadavam peixinhos dourados. Francesca abriu o porta-joias, tirou de dentro uma pequena estatueta de nefrita, que ao ser tocada parecia sabonete, e colocou-a exatamente no meio do pentagrama. Deu um passo para trás, deu outra olhada para o grimório posto em cima da mesinha, respirou fundo, levantou as mãos e proferiu o encanto. O brilho das velas momentaneamente ficou mais intenso. As facetas dos cristais reluziram e lançaram feixes de luz que se concentraram na estatueta. Num instante ela mudou de cor de verde para dourada, e logo em seguida ficou transparente. O ar estremeceu por causa da energia mágica rebatida na barreira protetora. Uma das velas soltou faíscas, sombras dançaram no piso, o mosaico ganhou vida e começou a se distorcer. Francesca não abaixava as mãos, nem interrompia o encanto. A estatueta cresceu rapidamente, pulsando e latejando, mudou de estrutura e forma feito uma nuvem esfumaçada que se arrastava no chão. A luz que resplandecia dos cristais cortava a fumaça, e nos raios do fulgor apareceram o movimento e a matéria que endurecia. Depois de um instante, uma figura humana surgiu no meio do círculo mágico, uma mulher de cabelos negros deitada no chão, imóvel. As velas se apagaram soltando fumaça, o brilho dos cristais se extinguiu. Francesca abaixou as mãos, esticou os dedos e enxugou o suor da testa. A mulher de cabelos negros deitada no chão encolheu-se toda e começou a gritar. "Como você se chama?" perguntou Francesca melodiosamente. A mulher espreguiçou-se e uivou, apertando o abdômen com as mãos. "Qual é seu nome?" Yennefer. Ah, Alia." A elfa respirou com alívio. A mulher ainda se encolhia, uivava, gemia, batia os punhos no chão, tentava vomitar. Francesca esperava com paciência e tranquilidade. A mulher, que havia pouco era uma estatueta de nefrita, sofria. Era nítido e normal. No entanto, seu cérebro não fora danificado. Então, Yennefer falou depois de um longo momento, interrompendo os gemidos. "Talvez já chegue, não?" Yennefer ficou de quatro com evidente dificuldade, enxugou o nariz com o braço e começou a observar tudo em volta. Seu olhar perdido passou por Francesca, como se a elfa nem estivesse no pátio, e parou com a visão da fonte de água. Yennefer arrastou-se penosamente, deslizou pela pequena mureta do reservatório, e jogou-se na fonte respingando água ao redor. Engasgou, tossiu e cuspiu. Finalmente afastou os nenúfares com as duas mãos, engatinhou até alcançar a náiade de mármore e se sentou, apoiando as costas na base da estátua. A água chegava até seus seios. Francesca balbuciou, tocando na estrela de obsidiana que lhe pendia do pescoço, e fitando a elfa com um olhar um pouco mais consciente. "Você é eu. Do que você se lembra? Você me empacotou." "Droga, foi você que me empacotou?" "Eu a empacotei e desempacotei." "Do que você se lembra?" "Garstan, elfos, Ciri, você, e 500 quintais caindo de repente sobre minha cabeça. Agora já sei o que foi. Compressão artefatual, a memória está funcionando. Isso é bom sinal." Yennefer abaixou a cabeça e olhou os peixinhos dourados nadando ao redor de suas coxas. "Enid, depois mande trocar a água do reservatório", balbuciou. "Acabei de fazer xixi nele. É só um detalhe." Francesca sorriu. No entanto, repare-se na água não há vestígios de sangue. Às vezes a compressão pode danificar os rins. "Só os rins?" Yennefer respirou com cuidado. "Acho que dentro de mim não há nenhum órgão inteiro. Pelo menos sinto-me assim." "Droga, Enido, não sei o que fiz para merecer esse tipo de tratamento." "Saia da fonte." "Não, estou bem aqui." "Eu sei, desidratação, degradação, desmoralização. Por que você fez isso comigo?" "Saia, Yennefer." A feiticeira levantou-se com dificuldade, apoiando-se na náiade de mármore com as mãos. Sacudiu os nenúfares de seu corpo, com um movimento forte rasgou o vestido ensopado, tirou e ficou nua sob os jorros de água. Saiu de lá depois de beber e se enxaguar, sentou-se à beira da fonte, enxugou os cabelos e olhou em volta. "Onde estou?" "Em Dioel Blatana." Yennefer enxugou o nariz. "A confusão em Tâneda ainda não acabou?" "Acabou, sim. Há 1 mês e meio. Eu devo tê-la magoado muito", falou Yennefer depois de um momento. "Devo tê-la enraivecido muito, Enid. Você conseguiu se desforrar de mim, vingou-se com dignidade, mas talvez tenha exagerado no sadismo. Não poderia ter se limitado a cortar minha garganta? Não fale besteiras." A elfa contraiu os lábios. "Eu a empacotei e tirei de Garstan para salvar sua vida.
Voltaremos a esse assunto mais tarde. Aqui estão uma toalha e um lençol. Você vai receber um novo vestido depois de tomar banho no lugar adequado, numa banheira com água quente. Você já prejudicou demais os peixinhos dourados. Idaimea e Francesca tomavam vinho, e Yennefer, suco de cenoura com glicose em quantidades enormes. Resumindo, disse, depois de ouvir o relato de Francesca, Nilfgaard invadiu Líria, repartiu Aedir com Caeden, queimou Vengerber, avassalou Verden e está tomando Bruges e Sode. Vilgefortz desapareceu sem deixar rastro. Tissaia de Vries se suicidou, e você se tornou rainha do Vale das Flores. O imperador Enlir entregou-lhe a coroa e o cetro em agradecimento por minha Ciri, pela qual tanto procurava. Agora ele a tem, e pode usá-la de acordo com sua vontade. Desejo. Você me empacotou e durante 1 mês e meio me guardou como uma estatueta de nefrita. Certamente você espera que eu lhe agradeça tudo isso. Não seria nada mal, respondeu Francesca Findabair friamente. Em Tâned esteve um tal Rience, cuja questão de honra era levá-la a uma morte lenta e cruel. Vilgefortz prometeu-lhe facilitar isso. Rience correu atrás de você por todo o Garsta, mas não a encontrou, pois você já era uma estatueta de nefrita escondida em meu decote. E eu permaneci como essa estatueta durante 47 dias. Sim, no entanto, quando me perguntavam por você, podia responder tranquilamente que Yennefer de Vengerber não estava em Dioel Blatana. Perguntavam afinal por Yennefer, e não pela estátua. O que mudou para você decidir me desempacotar? Muitas coisas. Já vou lhe explicar. Mas antes quero saber de outra coisa. Geralt, o bruxo, esteve em Tâned. Lembra-se dele? Eu o apresentei a você em Aretusa. Como ele está? Acalme-se. Está vivo. Estou calma. Diga a Enid. Seu bruxo, disse Francesca. Em apenas 1 hora fez mais do que muitos durante toda a vida. Em poucas palavras, quebrou-a. Perna de Dijkstra cortou a cabeça de Artaud Terra Nova e matou com bestialidade cerca de 10 Soyatael. Quase me esqueci. Ainda despertou o desejo desenfreado de Keira Metis. Horrível. Yennefer franziu o senho exageradamente. Mas Keira já deve ter se recuperado. Não guarda rancor dele? Certamente foi por falta de tempo, e não por falta de respeito, que ele despertou seu desejo, mas não a possuiu. Assegure-a disso em meu nome. Você vai ter a possibilidade de fazê-lo pessoalmente, declarou de modo frio a Margarida dos Vales. E logo, no entanto, voltemos aos assuntos pelos quais você finge, inabilmente, não estar interessada. Seu bruxo animou-se tanto na defesa de Ciri que agiu de maneira insensata. Lançou-se sobre Vilgefortz, que o feriu gravemente. Sem dúvida, não foi por falta de empenho que não conseguiu matá-lo, mas por falta de tempo. E então, vai continuar fingindo que isso não a impressiona? Não respondeu Yennefer, torcendo os lábios, sem sarcasmo. Não, Enid, isso me impressiona sim. Em breve algumas pessoas vão se dar conta disso. Você tem minha palavra. Francesca não se preocupou com a ameaça, assim como antes não se preocupara com o deboche. Tris Merigold teleportou o bruxo ferido para Brokilon e disse: pelo que eu saiba, as Dríades ainda estão cuidando dele e parece que já está bem, mas seria melhor não sair de lá. Os agentes de Dijkstra e os serviços secretos de todos os reis estão à procura dele e de você também. O que eu fiz para merecer essa honra? Afinal, não causei nenhum mal a Dijkstra. Espere, não me fale, vou adivinhar. Desapareci de Tâned sem deixar nenhum vestígio. Ninguém suspeita de que fiquei escondida em seu decote, reduzida e empacotada. Todos estão convencidos de que fugi para Nilfgaard com meus cúmplices conspiradores. Claro, todos salvo os verdadeiros conspiradores, mas eles não vão querer que os outros saibam o que realmente aconteceu. É que estamos em guerra, e a desinformação é uma arma cujo gume tem de se manter sempre afiado. E agora, depois de 47 dias, chegou a hora de usá-la. Minha casa em Vengerber foi queimada, estão à minha procura. Não me resta nada mais que aderir a um comando do Soyatael, ou de alguma outra maneira apoiar a luta pela independência dos elfos. Yennefer deu um gole do suco de cenoura e olhou para Ida e Mea Epsivne, que mantinha a calma e o silêncio. E então, senhora Ida, senhora Inseide livre dos Montes Roxos? Adivinho bem meu destino? Por que mantém esse silêncio tão grave? Eu, senhora Yennefer, respondeu a elfa de cabelos ruivos, fico calada, quando não tenho nada de sensato a dizer. É sempre melhor fazer isso do que elaborar pressuposições infundadas e mascarar a ansiedade com falatório. Enid, vá direto ao assunto. Explique para a senhora Yennefer do que se trata. Sou toda ouvidos. Yennefer tocou na estrela de obsidiana pendurada numa fita de veludo. Diga, Francesca. A Margarida dos Vales apoiou o queixo nas mãos unidas.
Hoje declarou é a segunda noite desde que a lua está cheia. Daqui a pouco nos teleportaremos para o castelo de Montecalvo, sede de Philippa Eyart. Participaremos da reunião de uma organização que provavelmente vai interessá-la, pois você sempre compartilhou a opinião de que a magia é o bem supremo, acima de quaisquer divisas, conflitos, opções políticas, interesses pessoais, mágoas, ressentimentos ou animosidades. Por isso deve ficar contente com o fato de que há poucos dias foram criados os alicerces de uma instituição, um tipo de loja secreta, dedicada exclusivamente à defesa dos interesses da magia. Tem como objetivo garantir que a magia ocupe sua devida posição na hierarquia de diversos assuntos. Aproveitando o privilégio de recomendar novos membros para essa loja, permiti-me sugerir duas candidatas, Ida Emea Epsivney e você. Que privilégio e promoção inesperados! Debochou. Yennefer, da inexistência mágica diretamente para uma loja secreta, elitista e onipotente, que fica acima dos ressentimentos e aversões pessoais. Mas será que eu mereço? Será que vou conseguir encontrar em mim mesma força de caráter suficiente para me livrar da aversão perante as pessoas que tiraram Ciri de mim, torturaram um homem que eu prezo, e fizeram comigo? Tenho certeza, interrompeu a elfa, de que você encontrará a força de caráter suficiente, Yennefer. Eu a conheço e sei que essa força não lhe falta, como tampouco lhe falta a ambição que deveria suprimir as dúvidas quanto a esse privilégio e a essa promoção. No entanto, se é isso que você quer, vou ser direta. Eu a recomendo à loja porque a considero uma pessoa que merece tal destaque, e que pode contribuir muito para a causa. Obrigada. O sorriso irônico não saía dos lábios da feiticeira. Obrigada, Enid. Sinto realmente que a ambição, o orgulho e o narcisismo tomarem conta de mim. Estou prestes a explodir a qualquer momento, antes mesmo que comece a analisar por que você não recomenda a essa loja outra elfa de Dioel Blatana ou dos Montes Roxos em meu lugar. Você vai saber por que, respondeu Francesca friamente em Montecalvo. Preferia saber logo. Conte a ela, murmurou Ida Emea. Isso tem a ver com Ciri, disse Francesca depois de pensar por um momento. Ergueu seu olhar impenetrável e fitou Yennefer. A loja interessa-se por ela, mas ninguém a conhece tão bem quanto você. Chegando lá, você vai saber mais acerca do assunto. Tudo bem. Yennefer coçou a escápula energicamente. Sentia insuportáveis comichões na pele, ressecada por causa da compressão. Só me diga uma coisa. Quem vai aderir a essa loja, além de vocês e Philippa? Margarita Laux-Santilli, Tris Merigold e Keira Metz, Sheala de Tancarville de Covir, Sabrina Glevice e duas feiticeiras de Nilfgaard. É a República Internacional das Mulheres? Pode chamá-la assim. Elas devem achar ainda que sou cúmplice de Vilgefortz. Vão me aceitar? Elas me aceitaram. Você vai cuidar do resto sozinha. Vão lhe pedir que fale sobre suas ligações com Ciri desde o início, o qual se deu há 15 anos em Sintra, por causa desse seu bruxo, até os acontecimentos de há 1 mês e meio. A honestidade e a franqueza serão absolutamente indispensáveis e confirmarão sua lealdade ao convento. Mas quem disse que há algo para confirmar? Não é cedo demais para falar em lealdade. Não conheço o estatuto nem o programa dessa Organização Internacional de Mulheres, Yennefer. A elfa franziu as sobrancelhas harmoniosas. Estou recomendando-a para a loja, mas não tenho a mínima intenção de forçá-la a fazer qualquer coisa, especialmente a declarar sua lealdade. Você tem uma opção. Eu imagino qual sim, você imagina, mas continua a ser uma opção livre. De minha parte, eu a aconselho a optar pela loja. Acredite, dessa maneira você ajudará sua Ciri de maneira mais eficaz, em vez de se jogar no meio dos acontecimentos, que é o que, suponho, você pensa em fazer. Ciri corre risco de morte. Apenas nossa atuação solidária pode salvá-la. Quando você ouvir o que for dito em Montecalvo, vai ver que eu falava a verdade. Yennefer, não estou gostando desse brilho em seus olhos. Prometa que não vai tentar fugir. Não. Yennefer balançou a cabeça e tocou na estrela presa à fita de veludo. Não vou prometer nada, Francesca. Gostaria de lhe avisar com lealdade, minha querida, que todos os portais fixos em Montecalvo têm um bloqueio. Qualquer pessoa que queira entrar ou sair de lá sem a autorização de Philippa acaba presa numa masmorra com as paredes revestidas de dwimerito. Você não vai conseguir abrir um teleportal próprio sem dispor dos componentes. Não quero lhe tirar sua estrela, pois você precisa ter plenas capacidades mentais, mas, se tentar aprontar, Yennefer, eu não posso permitir. A loja não pode permitir que você corra, sozinha, feito louca, para salvar Ciri e procurar vingança. Ainda tenho sua matriz e o algoritmo do encanto. Novamente vou reduzi-la e deixá-la empacotada numa estatueta de nefrita,
se for preciso, por alguns meses ou até anos. Obrigada pelo aviso, mas mesmo assim não vou lhe prometer nada. Fringilla Vigo tentava disfarçar, mas estava nervosa e tensa. Ela própria criticava os jovens feiticeiros nilfgaardianos por se sujeitar sem discernimento às opiniões e ao imaginário estereotipados, ela própria ridicularizava a imagem trivial, pintada pela fofoca e propaganda, de uma típica feiticeira do norte, artificialmente bela, arrogante, vaidosa e tomada por uma decadência que chegava aos limites da perversão, e muitas vezes até os ultrapassava. No entanto, agora que as conexões entre os teleportais a aproximavam do castelo em Monte Calvo, a insegurança a respeito daquilo com que depararia no local do encontro da loja secreta sacudia-a toda com força cada vez maior. Não sabia o que aconteceria lá. Sua imaginação fértil pintava imagens de mulheres extremamente lindas, enfeitadas de colares de diamantes cobrindo-lhes os seios nus de mamilos carmim, mulheres de lábios úmidos e olhos brilhantes por causa do consumo de álcool e drogas. Em sua imaginação, Fringilla Vigo via a reunião do convento secreto transformando-se numa louca e dissoluta orgia ao som de músicas frenéticas, com o uso de afrodisíacos, escravos dos dois sexos e acessórios sofisticados. O último teleportal deixou-a entre duas colunas de mármore negro. Estava com a boca ressecada e com lágrimas nos olhos por causa do vento da magia e agarrava com força o colar de esmeraldas sobre o peito. A Ciri Varanaid materializou-se ao lado dela, também visivelmente nervosa. Fringilla suspeitou de que sua amiga estava insegura ao ver sua vestimenta nova e atípica. Um vestido lilás simples, embora muito elegante, adornado com um discreto colar de alexandritos. A ansiedade esvaneceu-se num instante. A enorme sala iluminada por luminárias mágicas estava fria e silenciosa. Não havia um africano nu tocando tambor nem meninas com lantejoulas no pubis saltitando na mesa. Não se sentia o cheiro de haxixe ou cantárida. As feiticeiras de Nilfgaard foram logo cumprimentadas por Philippa Illarte, a senhora do castelo, elegante, séria, gentil e objetiva. As outras feiticeiras presentes aproximaram-se e apresentaram-se. Fringilla respirou com alívio. As magas do norte eram belas, coloridas e reluziam com as joias que portavam. Além do mais, em seus olhos realçados com maquiagem delicada, não havia nenhum traço de drogas alucinógenas ou de ninfomania. Tampouco estavam com os seios à mostra. Ao contrário, duas delas usavam vestidos que as cobriam até o pescoço. A severa Sheala de Tancarville, trajada de negro, e a jovem Tris Merigold, de olhos azuis e lindos cabelos castanhos. A morena Sabrina Glevissig e as loiras Margarita Laux-Santilli e Keira Metz usavam decotes apenas um pouco mais cavados do que Fringilla. Uma conversa gentil, durante a qual todas tiveram a possibilidade de falar um pouco de si mesmas, preencheu o tempo de espera pelas outras participantes do convento. As afirmações diplomáticas e os comentários de Philippa Illarte quebravam o gelo rápida e habilmente, embora o único gelo real ao redor estivesse sobre o buffet coberto por uma pilha de ostras. Fora isso, não se sentiam outros tipos de frieza. Sheala de Tancarville, pesquisadora, logo achou uma variedade de temas em comum com outra pesquisadora, a Ciri Varanaid, e Fringilla simpatizou com a alegre Tris Merigold. A conversa era acompanhada pela gulosa consumpção das ostras. Apenas Sabrina Glevissig não comia, pois era filha verdadeira das florestas de Caeden, e até se permitiu expressar seu desprezo pelas ostras nojentas, e seu desejo por um pedaço de carne de corso com ameixas. Philippa Illarte, em vez de reagir à observação com gélida altivez, puxou a corda da campainha, e após um instante, os criados discretos e silenciosos serviram a carne. O espanto de Fringilla era grande, mas concluiu que em tal país esses eram os costumes. O teleportal situado entre as colunas reluziu e vibrou silenciosamente. Uma expressão de absoluto espanto surgiu no rosto de Sabrina Glevissig. Keira Metz derrubou a ostra e a faca no gelo. Tris abafou um suspiro. 3 feiticeiras emergiram do teleportal. Eram 3 elfas, uma de cabelos cor de ouro envelhecido, a segunda de cabelos cor de cinabre e a terceira de cabelos negros como asas de graúna. Bem-vinda, Francesca, disse Philippa. Sua voz não denunciava a emoção expressa pelos olhos, que se semicerraram rapidamente. Bem-vinda, Yennefer. Recebi o privilégio de apresentar 2 candidatas para a loja, falou melodiosamente a elfa de cabelos de ouro envelhecido, chamada Francesca, percebendo o espanto de Philippa. Aqui estão elas, Yennefer de Vengerber, conhecida por todas, e a senhora Idemea Ipsivney, a Ensaeverne dos Montes Roxos. Idemea inclinou levemente a cabeça ruiva e remexeu o vestido fino amarelo gema.
Suponho. Francesca olhou ao redor e que o grupo está completo. Falta apenas Vilge fora, sibilou Sabrina Glevice em voz baixa, mas com raiva aparente, olhando, contrariada, para Yennefer. E o Soyatael escondidos nos subterrâneos, murmurou Keira Metis. Tris congelou-a com o olhar. Filipa completou as apresentações. Fringilla observou com curiosidade Francesca Findabair, Enidangleana, a Margarida dos Vales, a famosa rainha dos elfos de Dioel Blatana, que recuperaram seu país havia pouco tempo. Os boatos acerca da beleza de Francesca não eram exagerados. Ida Emean, de cabelos ruivos e olhos grandes, evidentemente despertou o interesse de todas, inclusive das magas de Nilfgaard. Os elfos livres dos Montes Roxos não mantinham relações com os humanos, tampouco com seus parentes que viviam mais próximos dos humanos. E os poucos Saeverne, os versados, entre os elfos livres constituíam um enigma quase lendário. Raros eram aqueles que, até entre os próprios elfos, podiam se orgulhar de um contato mais próximo com a Saeverne. Ida destacava-se do grupo não só pela cor dos cabelos. Em suas joias não havia nem uma onça de metais preciosos, nem um quilate de pedras, mas apenas pérolas, corais e âmbar. Contudo, a que provocou as maiores emoções foi obviamente a terceira feiticeira, Yennefer, de cabelos negros como asas de graúna, vestida de alvinegro, que, apesar da primeira impressão, não era elfa. Sua chegada a Montecalvo parecia ser uma grande surpresa, porém não necessariamente agradável para todas as presentes. Fringilla sentia uma aura de antipatia e inimizade emanando de algumas das feiticeiras. Quando lhe apresentaram a feiticeira Nilfgaardiana, Yennefer fitou Fringilla com seus olhos cor de violeta cansados, com olheiras, algo que nem a maquiagem conseguiu disfarçar. Nós nos conhecemos, afirmou, tocando na estrela de obsidiana. De repente um silêncio, carregado, cheio de inquietação, encheu a sala. Já nos vimos, insistiu Yennefer. Não me lembro disso. Fringilla sustentou o olhar. Não fico surpresa, mas tenho boa memória para rostos e silhuetas. Eu a vi no Monte Soden. Então não se pode falar em engano. Fringilla Vigo levantou a cabeça orgulhosamente e olhou em volta para todas as presentes. Estive ao pé do Monte Soden. Filipa Ilhart se manifestou antes que Yennefer respondesse. Eu também estive lá. E também me lembro de muitas coisas. Mesmo assim, não acho que uma tentativa de forçar a memória excessivamente e de cavar nas profundezas dela nos traga algum benefício aqui nesta sala. O esquecimento, o perdão e a reconciliação vão trazer mais benefícios à nossa empreitada. Você concorda comigo, Yennefer? A feiticeira de cabelos negros afastou os cachos da testa. Quando eu finalmente souber o que vocês pretendem fazer aqui, respondeu, eu lhe direi, Filipa, com o que concordo, e com o que não concordo. Então, nesse caso é melhor começarmos sem demora. Ocupem seus lugares, estimadas senhoras. Os lugares à mesa redonda, salvo um, estavam marcados. Fringilla sentava-se ao lado de Assir Varanaid. À sua direita havia uma cadeira vazia, que a separava de Sheala de Tancarville, seguida por Sabrina Glevice e Keira Metis. À esquerda de Assir estavam Ida Emean, Francesca Findabair e Yennefer. Exatamente na frente de Assir encontrava-se Filipa Ilhart, ladeada por Margarita Laux-Santilli à direita e Tris Merigold à esquerda. Todas as cadeiras tinham os braços esculpidos em forma de esfinge. Filipa começou. Mais uma vez deu as boas-vindas e logo passou ao assunto. Fringilla, a quem Assir relatara com detalhes o conteúdo da reunião anterior da loja, durante a introdução não obteve nenhuma informação nova. Tampouco ficou surpresa com as declarações feitas por todas as feiticeiras acerca da vontade de aderir ao convento, nem com as primeiras intervenções na discussão que diziam respeito à guerra que o Império levava a cabo contra os Nortelungos, especialmente a recém-iniciada operação em Soden e Bruges, durante a qual o exército imperial confrontara o exército temeriano. De início, os comentários a deixaram um pouco intimidada. Apesar da presumida atitude apolítica do convento, as feiticeiras não conseguiram esconder suas convicções. Algumas estavam evidentemente preocupadas com a presença de Nilfgaard às portas. Fringilla foi tomada por uma mistura de emoções. Achava que pessoas com formação tão boa deveriam entender que o Império levava a cultura, a riqueza, a ordem e a estabilidade política para o norte. De outro lado, não sabia como ela própria reagiria se um exército inimigo se aproximasse de sua casa. Filipa Ilhart evidentemente estava farta de discussões a respeito de temas militares. Ninguém pode prever o resultado da guerra, disse. Além do mais, esse tipo de previsão não tem sentido. Vamos, finalmente, analisar esse assunto com objetividade. Primeiro, a guerra não é um mal tão grande.
estaria com mais medo dos efeitos da superpopulação, o que, nesta etapa do desenvolvimento da agricultura e da indústria, significaria uma calamidade causada pela fome. Segundo, a guerra é a continuação da política dos governantes atuais. Quantos deles estarão vivos daqui a 100 anos? Obviamente nenhum. Quantas dinastias sobreviverão? Não há como prever. Daqui a 100 anos, os atuais conflitos territoriais e dinásticos, as atuais ambições e esperanças se transformarão em cinzas e pó que cobrirão as crônicas. Mas se não nos protegermos, se deixarmos nos envolver na guerra, então também seremos transformadas em cinzas e pó. No entanto, se olharmos um pouco acima das bandeiras, se fecharmos os ouvidos para os brados patrióticos e gritos de guerra, sobreviveremos. Precisamos sobreviver. Precisamos porque carregamos uma responsabilidade, mas não perante os reis e seus interesses particulares, limitados a apenas um reino. Somos responsáveis pelo mundo, pelo progresso e pelas mudanças que esse progresso implica. Somos responsáveis pelo futuro. Tissaia de Vries entenderia isso de outra maneira, falou Francesca Findabair. Ela sempre se preocupava com a responsabilidade perante o povo e as pessoas comuns, simples, e não num futuro distante, mas aqui e agora. Tissaia de Vries está morta. Se estivesse viva, estaria entre nós. Com certeza. Margarida dos Vales sorriu. Embora eu não concorde com a teoria da guerra como remédio para uma calamidade causada pela fome ou pela superpopulação. Prestem atenção a esta última palavra, estimadas companheiras. Debatemos aqui na língua comum, que tem como objetivo facilitar o entendimento mútuo. Mas para mim é uma língua estranha, cada vez mais estranha. Em minha língua materna não existe a palavra superpopulação, uma palavra élfica para isso seria um neologismo. Tissaia de Vries, que descanse em paz, preocupava-se com o destino das pessoas comuns. Quanto a mim, acho que a vida dos elfos comuns é igualmente importante. Concordaria com a ideia de olhar para o futuro e tratar o dia atual como algo efêmero, mas infelizmente tenho de constatar que o dia de hoje condiciona o dia de amanhã, e sem o amanhã não haverá o futuro. Para vocês, humanos, chorar por um pé de lilás queimado durante a guerra pode parecer ridículo, pois não faltará lilazes, e se não houver esse pé de lilás haverá outro, e se não houver lilazes haverá acácias. Perdoem-me as metáforas no âmbito da botânica, mas tomem conhecimento do fato de que aquilo que, para vocês, é questão de política, para nós, elfos, é questão de sobrevivência em termos fisiológicos. A política não me interessa, declarou Margarita Laux Santilli, reitora da Academia de Magia. Simplesmente não quero que as meninas a cuja educação tenho me dedicado sejam usadas como condotieras, enganadas pelos lemas de amor à pátria. A pátria dessas meninas é a magia, e é isso que eu lhes ensino. Se alguém as engajar na guerra e as colocar no novo monte Sodem, então elas perderão, independentemente do resultado no campo de batalha. Entendo suas dúvidas, Enid, mas precisamos nos ocupar do futuro da magia, e não dos problemas raciais. Precisamos nos ocupar do futuro da magia, repetiu Sabrina Glevissig. Mas o futuro da magia depende do status dos feiticeiros, de nosso status, de nossa importância e do papel que desempenhamos na sociedade. Confiança, respeito, credibilidade, crença comum em nossa utilidade e no fato de a magia ser necessária. A alternativa que está diante de nós parece simples. Ou perdemos o status e nos isolamos em torres de marfim, ou vamos servir, até no Monte Sodem, como condotieras ou como criadas e mensageiras. Tris Merigold arremessou os lindos cabelos do ombro, com a cabeça abaixada, prontas para exercer qualquer tarefa por ordem do imperador? Pois esse será o papel que a paz nilfgaardiana nos outorgará, se entrar em vigor universalmente. Se entrar em vigor, falou Filipa com ênfase, não teremos alternativa. Precisamos servir, mas a magia e não a reis ou imperadores. Não podemos servir a sua política atual, aos assuntos da integração racial, pois esta também está sujeita aos fins políticos vigentes. Nosso convento, estimadas senhoras, não foi convocado para que nos adequássemos à política atual ou às mudanças diárias na linha de frente, nem para que procurássemos soluções adequadas para determinada situação, mudando a tonalidade da pele à semelhança de um camaleão. O papel de nossa loja tem de ser ativo, contrário às tendências, e deve ser levado a cabo por todos os meios disponíveis. Se estou entendendo bem, Sheala de Tancarville ergueu a cabeça, você está nos aconselhando a influenciar ativamente o curso dos acontecimentos, de todos os modos. De maneira ilegal também? De que leis você está falando? Das estabelecidas para o povo ou das inscritas nos códigos que nós mesmas elaboramos e ditamos aos juristas reais? Temos obrigações perante uma única lei, a nossa.
Entendo. A feiticeira de Kovir sorriu. Então vamos influenciar ativamente o curso dos acontecimentos. Se a política dos governantes não estiver de acordo com nossos princípios, então vamos mudá-la. É isso, Filipa? Ou talvez seja melhor depor logo esses burros coroados e expulsá-los. Talvez seja melhor retomar o poder? Nós já entronizamos governantes que nos eram favoráveis. Entretanto, nosso erro foi não entronizar a magia. Nunca concedemos o poder absoluto à magia. Está na hora de corrigir esse erro. Você, sem dúvida, está pensando em si mesma? Sabrina Glevice debruçou-se sobre a mesa. Certamente no trono da Redânia? Sua Alteza Filipa I? Com Dijkstra como príncipe consorte. Não estou pensando em mim mesma. Não estou pensando no reino da Redânia. Estou pensando no grande reino do norte, no qual se transformará o atual reino de Kovir. Um império cuja força vai equivaler a de Nilfgaard. Só assim os pratos da balança do mundo, que agora oscilam, serão equilibrados. Um império governado pela magia, que nós entronizaremos casando o sucessor de Kovir com uma feiticeira. Sim, estão ouvindo bem, minhas companheiras, estão olhando para o lado certo. Sim, aqui mesmo, a esta mesa, naquela cadeira desocupada, colocaremos a 12ª feiticeira da loja, e depois a entronizaremos. O silêncio que encheu a sala foi interrompido por Sheala de Tancarville. É um projeto verdadeiramente ambicioso, falou num leve tom de ironia. Realmente, é digno de nós todas sentadas aqui, e justifica por completo a fundação de tal convento, pois seria humilhante nos ocuparmos de tarefas menos dignas. Não há nada mais digno que oscilar entre os limites da realidade e da realização. É como cravar pregos com a ajuda de um astrolábio. Não. É melhor traçar tarefas completamente irrealizáveis. Por que irrealizáveis? Poupe-me, Filipa disse. Sabrina Glevice. Nenhum dos reis jamais se casaria com uma feiticeira e nenhuma sociedade aceitaria uma feiticeira no trono. É um costume secular que impede isso. Talvez seja um costume pouco sábio, mas ele existe. Existem também, acrescentou Margarita Laux-Santilli, obstáculos de natureza, digamos, técnica. A pessoa que pudesse ser aliada com a casa de Kovir teria de preencher uma série de requisitos, tanto de nosso ponto de vista como do da casa de Kovir. Entretanto, há um conflito entre esses requisitos que se chocam de maneira evidente. Você não percebe, Filipa? Para nós, a candidata deve ser uma pessoa formada em magia, inteiramente entregue ao assunto, que entenda seu papel, e seja capaz de desempenhá-lo hábil e despercebidamente, sem levantar suspeitas, sem a ajuda de maestros ou assessores, sem eminências pardas que ficam nas sombras, contra as quais sempre é dirigida, no primeiro golpe, a raiva dos rebeldes. A esposa do futuro sucessor ao trono deve ser, também, escolhida pelo próprio Kovir sem nenhum tipo de pressão visível de nossa parte. Isso é óbvio. E, em sua opinião, qual seria a escolha de Kovir sem que fosse pressionado? Uma garota de família real, em cujas veias corre o sangue real há gerações. Uma garota jovem, adequada para um príncipe jovem. Uma garota que possa dar à luz, pois se trata de uma dinastia. A barra levantada a tal nível exclui você, Filipa. Me exclui até Keira e Tris, as mais novas entre nós. Exclui também todas as adeptas de minha escola, que são pouco interessantes até para nós mesmas, pois são como flores em botão ainda de cor indeterminada. Nem imagino a possibilidade de alguma delas se sentar a esta mesa e ocupar o 12º lugar. Em outras palavras, mesmo que todos os súditos de Kovir enlouquecessem e aceitassem o casamento do príncipe com uma feiticeira, não acharíamos uma maga assim. Então, quem seria a tal rainha do norte? Uma garota de família real, respondeu Filipa calmamente, em cujas veias corre o sangue real de algumas grandes dinastias. Jovem e capaz de dar à luz. Uma garota de habilidades mágicas e proféticas excepcionais, que carrega o sangue antigo anunciado nas profecias. Uma garota que vai desempenhar seu papel de maneira brilhante, sem precisar de maestros, assessores, conselheiros ou eminências pardas, pois seu destino determina isso. Uma garota cujas verdadeiras habilidades são e serão apenas de nosso conhecimento. Cirila, filha de Paveta de Sintra, neta da Leoa Calante. O sangue antigo, a chama branca do norte, a destruidora e a renovadora, cuja vinda foi profetizada há centenas de anos. Ciri de Sintra, a rainha do norte, e seu sangue, do qual nascerá a rainha do mundo. Assim que viram os ratos saindo de uma emboscada, os 2 cavaleiros que escoltavam a carruagem recuaram e tentaram fugir. Não tiveram chance. Giselier, Reef e Faísca impediram seu caminho, e, depois de uma luta rápida, mataram-no sem cerimônia.
Kaileigh, Ace e Mistle esbarraram nos outros dois, prontos para defender desesperadamente a carruagem atrelada a 4 cavalos tordilhos. Ciri estava decepcionada e zangada. Não deixaram nenhum para ela. Parecia que não teria ninguém para matar. No entanto, havia um cavaleiro seguindo à frente da carruagem montado em um ginete como um escudeiro, usando armadura leve. Poderia ter fugido, mas não o fez. Voltou-se, rodou a espada no ar e galopou em direção a Ciri. A garota o deixou aproximar-se. Deteve ligeiramente o próprio cavalo, e quando o cavaleiro executou o golpe, levantando-se nos estribos, ela inclinou-se para o lado habilmente, desviando do gume da espada. Logo em seguida, endireitou-se, fincou os pés nos estribos e empurrou-os para trás. O Nilfgaardiano era veloz e hábil e conseguiu executar mais um golpe. Dessa vez Ciri o bloqueou transversalmente, fazendo a espada deslizar, e efetuou um corte. Curto por baixo, no pulso dele rodou a espada fintando em direção ao rosto, e quando o cavaleiro cobriu instintivamente a cabeça com a mão esquerda, ela girou a espada na mão com agilidade, e lhe cortou a axila num golpe que ela treinara por horas seguidas em Cair Molen. O Nilfgaardiano deslizou da sela, caiu, ficou de joelhos e urrou loucamente, tentando, com movimentos bruscos, estancar o sangue que jorrava da artéria cortada. Ciri ficou olhando para ele por um instante, como sempre fascinada pela imagem de um ser humano lutando implacavelmente contra a morte. Esperou que ele sangrasse até morrer, depois se afastou, sem olhar para trás. A emboscada funcionara. A escolta fora estraçalhada. Ace e Reef pararam a carruagem, segurando os freios dos cavalos da parelha que ia na frente, e puxaram o postilhão que cavalgava do lado direito, fazendo com que deslizasse da sela. O rapaz, vestido de libré colorida, caiu de joelhos no chão e começou a chorar, clamando por piedade. O cocheiro soltou as rédeas e também suplicou por misericórdia, com as mãos postas em oração. Dizeler, Faísca e Mistle galoparam até a carruagem. Kaileigh desceu da sela e abriu as portas com força. Ciri aproximou-se e também desmontou, ainda com a espada ensanguentada na mão. Dentro da carruagem estava uma matrona gorda de traje cortesão e barrete. Abraçava uma jovem extremamente pálida de vestido negro com gola de guipura alta e um belo camafeu, notou Ciri. Que tordilhos lindos! Exclamou Faísca, olhando para os cavalos. Lindos malhadinhos, parecem uma pintura. Conseguiremos alguns florins pelos 4. O cocheiro e o postilhão vão puxar a carruagem até a vila. Kaileigh deu um sorriso largo para as mulheres que estavam dentro dela. É só usarem cabrestos. E se houver alguma subida, as 2 damas podem ajudá-los. Senhores bandidos, gemeu a matrona de traje cortesão, em quem o sorriso nojento de Kaileigh claramente causava mais pavor do que o ferro ensanguentado na mão de Ciri. Apelo à sua honra. Não causem desgraça a essa jovem donzela. Ei, Mistle, gritou Kaileigh, dando uma risada debochada. Pelo que ouço, aqui se apela à sua honra. Calhe a boca. Dizeler franziu. Senho, ainda na cela. Ninguém acha suas piadas engraçadas. Acalme-se, mulher. Nós somos os ratos. Não lutamos contra mulheres nem as machucamos. Reef, Faísca, desarreiem os trotadores. Mistle, apanhe os corcéis. E vamos embora daqui. Nós, os ratos, não lutamos contra mulheres. Kaileigh deu um sorriso largo, olhando para o rosto empalidecido da jovem de vestido negro. Às vezes apenas brincamos com elas, se tiverem vontade. Você, moça, tem vontade? Por acaso não está com coceira entre as perninhas? Não há nenhuma vergonha nisso. É só acenar com a cabeça. Mais respeito. Exclamou com voz entrecortada a dama de barrete. Senhor bandido, como se atreve a falar assim com a ilustre baronesa? Kaileigh soltou uma gargalhada e em seguida curvou-se. Exageradamente. Peço perdão. Não queria ofendê-la. Mas qual é o problema? Não posso nem perguntar. Kaileigh, gritou Faísca. Venha aqui. Por que está perdendo tempo? Ajude-nos a desarriar os tordilhos. Ande, falca. Ciri não conseguia tirar os olhos do brasão na porta da carruagem. Um unicórnio branco num campo negro. Um unicórnio, pensou. Já vi uma vez um unicórnio assim. Quando? Em outra vida. Ou talvez eu tenha sonhado. Falca. O que você tem? Sou falca, mas nem sempre fui. Nem sempre. Mordeu os lábios e voltou à realidade. Fui grosseira com Mistle e pensou. Devo tê-la magoado. Preciso pedir desculpas de alguma forma. Pôs o pé no degrau da carruagem, fitando o camafeu no vestido da moça pálida. Me dê isso aí, falou rápido. Como se atreve? A matrona engasgou. Sabe com quem está falando? É a ilustre baronesa Casadei. Ciri olhou em volta e verificou se ninguém estava ouvindo. Baronesa?
sibilou. É um título de baixo escalão. Mesmo que essa moleca fosse uma condessa, deveria prestar reverência diante de mim, assim, com a bundinha quase batendo no chão, e a cabecinha inclinada. Me deu camafeu. Está esperando o quê? Quer que eu o tire junto com o espartilho? Uma agitação logo substituiu o silêncio que enchera a sala depois da declaração de Filipa. As feiticeiras revezavam-se em expressar espanto e incredulidade, e pediam esclarecimentos. Algumas, sem dúvida, sabiam muito sobre a profetizada Rainha do Norte, Cirila ou Seri. Outras sabiam menos, mas já haviam ouvido seu nome. Fringila Vigo não sabia nada, porém tinha suspeitas e perdia-se em pensamentos, que giravam principalmente em torno de certa mecha de cabelos. A Ciri, no entanto, permanecia calada, e com o olhar, mandou que Fringila também mantivesse o silêncio. Filipa Ilharte retomou o discurso. A maioria de nós viu Ciri em Tâned, onde causou muita barafunda com sua clarividência proferida durante o transe. Algumas de nós tiveram um contato próximo, ou mesmo muito próximo, com ela. Estou pensando principalmente em você, Yennefer. Está na hora de você falar. Enquanto Yennefer falava sobre Ciri para as feiticeiras reunidas, Tris Merigold olhava para a amiga com atenção. Yennefer expressava-se com calma e sem emoção, mas Tris a conhecia muito bem havia bastante tempo. Já a vira em diversas situações, algumas delas tão estressantes que a esgotavam, e a levavam à beira de uma doença ou até a própria doença. Agora mesmo Yennefer estava numa situação assim. Parecia abatida, cansada e doente. A feiticeira falava e Tris, que conhecia tanto a história como a pessoa da qual ela tratava, observava discretamente todas as ouvintes, em especial as duas feiticeiras de Nilfgaard. A muito mudada Ciri Varanaid, de aparência bem cuidada, porém ainda insegura com seu vestido elegante e maquiagem, e Fringila Vigo, mais nova, simpática, com uma graça inata e elegância discreta, de olhos verdes e cabelos negros como os de Yennefer, mas um pouco menos exuberantes, mais curtos, alisados. As duas Nilfgaardianas não pareciam perdidas nos meandros da história de Ciri, embora o relato de Yennefer fosse longo e bastante emaranhado. Começou pelo famoso caso amoroso de Paveta de Cintra com o jovem enfeitiçado ouriço, falou do papel de Geralt e da lei da surpresa, do destino que ligava o bruxo a Ciri. Yennefer contou sobre o encontro de Ciri e Geralt em Brokilon, sobre a guerra, sobre seu desaparecimento e achamento, sobre Cair Morhen, sobre Riens e os agentes nilfgaardianos que procuravam pela garota, sobre o ensinamento no templo de Melitele e as misteriosas habilidades de Ciri. Estão ouvindo sem exprimir nenhuma emoção, pensou Tris, olhando para Ciri e Fringila, que pareciam duas esfinges. Evidentemente estão escondendo alguma coisa. O que será? Espanto, talvez? Será que não sabiam quem foi quem lhe mandou sequestrar até Nilfgaard? Ou sabiam de tudo há muito tempo? Talvez estivessem até mais bem informadas do que nós. Daqui a pouco Yennefer vai falar sobre a chegada de Ciri a Tâned e a clarividência proferida durante o transe, que provocou tanta confusão, sobre a luta sangrenta em Garstan, em consequência da qual Geralt foi gravemente ferido e Ciri sequestrada. Será então que o tempo de disfarce terminará e as máscaras vão cair? Perguntou-se Tris. Todos sabem que Nilfgaard esteve por trás daquilo que aconteceu em Tâned. E quando todos os olhos estiverem fixados em vocês, Nilfgaardianas, não haverá saída, terão de falar, e então alguns assuntos serão esclarecidos. Talvez eu também fique sabendo de algumas coisas. De que maneira Yennefer desapareceu de Tâned, como repentinamente apareceu aqui em Montecalvo em companhia de Francesca, quem é e que papel desempenha Ida Emea, a elfa, a Ensaiverne dos Montes Roxos. Porque tenho a impressão de que Filipa Ilharte fala menos do que sabe, embora declare sua dedicação e lealdade à magia, e não a Dijkstra, com quem ela continua trocando correspondências, e talvez eu por fim fique sabendo quem realmente é Ciri, para elas a Rainha do Norte, para mim uma bruxa de cabelos cinzentos de Cair Morhen, em quem penso ainda como se fosse minha irmã mais nova. Fringila Vigo já ouvira um pouco sobre os bruxos, indivíduos cuja profissão era matar monstros e bestas. Atenta ao relato de Yennefer, escutava o timbre de sua voz, observava suas expressões. Não se deixava enganar. Era nítida a forte relação emocional entre Yennefer e a tal Ciri, que despertava a curiosidade de todos. E a relação entre a feiticeira e o mencionado bruxo também era óbvia e igualmente forte. Fringila tentava raciocinar, mas as vozes altas a atrapalhavam. Chegara à conclusão de que algumas das feiticeiras reunidas estiveram em grupos adversários durante a rebelião em Tâned, por isso não ficou surpresa com as antipatias que ressurgiam à mesa na forma de comentários pungentes.
dirigidos a Yennefer durante seu relato. Tudo indicava que uma discussão ia estourar, mas Filipa Eilhart não permitiu, batendo sem cerimônia com a palma da mão aberta na mesa com tanta força que as taças e os cálices tiniram. Chega! Gritou. Cale-se, Sabrina. Não se deixe provocar, Francesca. Basta de Taned e Garsta. Isso já faz parte da história. História, pensou Fringilla com um surpreendente sentimento de decepção. Mas pelo menos elas tiveram um impacto sobre essa história, embora representassem grupos adversários. Elas tinham importância, sabiam o que faziam e por quê. E nós, as feiticeiras imperiais, não sabemos de nada. Realmente tratam-nos como serviçais que sabem o que buscar, porém desconhecem o motivo da ordem que precisam cumprir. É bom que se estabeleça esta loja. Só o diabo sabe como isso vai terminar, mas é bom que esteja começando. Continue, Yennefer pediu Filipa. Não tenho mais nada para dizer. A feiticeira de cabelos negros cerrou os lábios. Repito, foi Tissaia de Vries que me ordenou levar Ciri até Garsta. O mais fácil é culpar os mortos por tudo, rosnou Sabrina Glevice, mas Filipa silenciou com um gesto brusco. Não queria me envolver nos acontecimentos daquela noite em Aretusa, continuou Yennefer, pálida e evidentemente nervosa. Queria levar Ciri e fugir de Taned, mas Tissaia me convenceu de que a presença de Ciri em Garstan seria um choque para muitos e que sua clarividência proferida durante o transe encerraria o conflito. Não estou jogando a culpa nela, pois eu pensava da mesma forma. Ambas erramos. No entanto, meu erro foi maior. Se tivesse deixado Ciri sob a custódia de Rita, o que aconteceu já não pode ser desfeito, interrompeu a Filipa. Qualquer pessoa pode cometer um erro, até Tissaia de Vries. Quando foi a primeira vez que Tissaia viu Ciri? 3 dias antes do início do congresso, respondeu Margarita Laux-Santilli. Em Gorsvellen. Foi também quando eu a conheci. E mal a vi, sabia logo que era uma criatura extraordinária. Excepcionalmente extraordinária, falou Idaimen a Epsivney, que até então permanecera calada, pois concentrou-se nela a herança de um sangue extraordinário. Em Ishaer, o sangue antigo, o material genético que predestina a extraordinárias habilidades e ao grande papel que ela há de desempenhar, que precisa desempenhar. Só porque é isso que dizem os mitos, as lendas e as profecias dos elfos? Perguntou Sabrina Glevice com ironia. Toda essa história desde o início me cheirava a lendas e fantasias. Agora já não tenho dúvida. Estimadas senhoras, para variar, proponho nos ocuparmos de algo sério, racional e real. Estimo sua racionalidade frugal, que é a fonte e a força da grande superioridade de sua raça. Idaimen sorriu ligeiramente. No entanto, aqui, entre pessoas capazes de usar poderes que nem sempre se submetem à análise racional ou a explicações, considero um tanto inadequado o menosprezo pelas profecias dos elfos. Nossa raça não é tão racional, e não é da racionalidade que retira sua força. Mesmo assim, existe há dezenas de milhares de anos. O material genético conhecido como sangue antigo, do qual estamos falando, mostrou-se um pouco menos resistente, observou Sheala. De Tancarville, até as lendas e profecias élficas, que não menosprezo, consideram o sangue antigo completamente extinto, inexistente. Não é verdade, senhora Ida? Não há mais sangue antigo no mundo. A última em cujas veias ele correu foi Lara Dorren a Epshadal. Todas conhecemos a lenda sobre Lara Dorren e Cregenna de Lod. Nem todas se falou a Ciri Varanaid pela primeira vez. Meus estudos de sua mitologia foram pouco detalhados e não conheço essa lenda. Não é uma lenda, disse Filipa Eilhart. É uma história que realmente aconteceu. Está aqui conosco alguém que conhece muito bem a história de Lara e Cregenna e suas consequências, que certamente vão ser de grande interesse para todas. Por favor, contê-nos, Francesca. Pelo que você fala, a rainha dos elfos sorriu, parece que conhece a história tão bem quanto eu. Não nego. Mesmo assim, peço que você a conte. É para testar minha honestidade e lealdade perante a loja? Enidangleana acenou com a cabeça. Tudo bem. Peço que as senhoras fiquem à vontade, pois a história não será curta. A história de Lara e Cregenna é verdadeira, embora atualmente esteja tão cheia de acréscimos fantasiosos que ficou quase irreconhecível. Há também grandes diferenças entre a versão humana e a élfica da lenda, mas em ambas aparecem o chauvinismo e o ódio racial. Por isso vou retirar os elementos decorativos e me restringir a fatos reais. Então, Cregenna de Lod era feiticeiro, e Lara Dorren a Epshadal, maga élfica, a Ensaiverne, a Versada, uma das misteriosas, até para nós, elfos, portadoras de Enshaer, o sangue antigo. A amizade e depois o relacionamento amoroso dos dois foram inicialmente recebidos com alegria por ambas as raças.
No entanto, logo apareceram inimigos decididamente contrários à ideia de juntar a magia humana com a élfica. Tanto entre os elfos como entre os humanos havia indivíduos que viam isso como traição. Havia também certos conflitos pessoais, até hoje não esclarecidos, ciúme e inveja. Em poucas palavras, Cregennon foi morto em consequência de uma intriga. Lara Dorren, caçada e perseguida, morreu definhando em algum lugar ermo ao dar à luz sua filha. A criança foi salva por um milagre e acolhida por Cerro, rainha da Redânia. Ficou apavorada por causa do sortilégio lançado por Lara quando Cerro lhe negou ajuda e a expulsou para o frio e intrometeu-se Querametes. Se não acolhesse a criança, pragas horrorosas cairiam sobre ela e toda a dinastia. Esses são exatamente os acréscimos fantasiosos que Francesca deixou de lado e interrompeu a Philippa Hilliard. Vamos nos concentrar nos fatos. O dom de profetizar dos versados do sangue antigo é fato, disse Ida Emean, erguendo os olhos para Philippa. E o tema sugestivo da profecia, que se repete em todas as versões da lenda, é instigante. Instigante hoje e antigamente, confirmou Francesca. Os boatos acerca do sortilégio de Lara não cessaram, e foram lembrados depois de 17 anos, quando a menina acolhida por Cerro, chamada Rhiannon, já havia se tornado uma moça de beleza maior que a beleza lendária de sua mãe. Rhiannon, devidamente preparada, carregava o título de princesa Redânia, e despertava o interesse de muitas casas reais. Dentre os vários pretendentes, Rhiannon escolheu Goidemar, o jovem rei de Temeria. Faltou pouco para que os boatos sobre o sortilégio aniquilassem o casamento. No entanto, foi só depois de 3 anos de casados, durante a rebelião de Falca, que eles chegaram aos ouvidos do povo e causaram grande impacto. Fringilla, que nunca ouvira nada sobre Falca, tampouco sobre a rebelião liderada por ela, levantou as sobrancelhas. Francesca o notou. Para os reinos do norte, explicou, foram acontecimentos trágicos e sangrentos, que até hoje permanecem vivos na memória, mesmo depois de 100 anos. Em Nilfgaard, com o qual naquela época o norte não mantinha quase nenhum contato, a história é desconhecida, por isso me permitam relembrar brevemente alguns fatos. Falca era filha de Vrida, rei da Redânia, do casamento que ele desfez quando viu a bela Cerro, a mesma que depois acolheria a filha de Lara. Preservou-se um documento em que as causas do divórcio são apresentadas ampla e emaranhadamente, assim como um pequeno retrato e algumas informações da primeira esposa de Vridanka. Era uma nobre de Covir, indubitavelmente meia-elfa, mas com predomínio de traços humanos. Tinha olhos de eremita louca, cabelos de ninfa e lábios de lagartixa. Em poucas palavras, a feiona foi mandada para Covir com sua filha, então com 1 ano de idade, chamada Falca. E logo todos se esqueceram de ambas. Falca interferiu em Nidangleana, ressurgiu à memória depois de 25 anos, ao organizar uma rebelião e supostamente assassinar, com as próprias mãos, seu pai, Cerro e 2 de seus meios-irmãos. Inicialmente a rebelião eclodiu como uma luta da filha primogênita pelo devido trono, apoiada por parte da nobreza de Temeria e Covir, mas logo se transformou numa revolta de camponeses de grandes dimensões. Ambas as partes executavam atos cruéis e horrendos. A imagem de Falca que passou para as lendas foi a de um demônio sanguinário, mas o provável é que simplesmente tenha perdido o controle sobre a situação e sobre os novos lemas inscritos nas bandeiras dos insurgentes: morte aos reis, morte aos feiticeiros, morte aos sacerdotes, à nobreza, aos ricos e senhores, morte, enfim, a todos os vivos, pois era impossível tomar as rédeas de um povo embebedado de sangue. A rebelião começou a se espalhar para os outros países. Os historiadores nilfgaardianos escreveram sobre isso e interrompeu a Sabrina Glessevig num evidente tom de sarcasmo. E as senhoras Assiri e Vigo com certeza leram sobre o assunto. Resuma, Francesca. Passe para Rhiannon e os trigêmeos de Outorg. Está bem. Rhiannon, filha de Lara Dorren acolhida por Cerro, naquela época já esposa de Goidemar, rei da Temeria, foi capturada por acaso pelos rebeldes de Falca e presa no castelo de Outorg. Estava grávida na época da captura. A defesa do castelo durou muito tempo ainda depois da extinção da revolta e da execução de Falca, mas finalmente Goidemar tomou de assalto e libertou a esposa com 3 crianças, 2 meninas que já andavam e um menino que começava a andar. Rhiannon enlouquecera. Goidemar, enraivecido, mandou que todos os prisioneiros fossem torturados e com os fragmentos das confissões interrompidas por urros conseguiu formar uma imagem clara. Falca, que herdara a beleza mais da avó elfa do que da mãe, espalhava sua graça entregando-se a todos os chefes militares, desde a nobreza até os líderes de bandoleiros, bandidos, assegurando-se de sua lealdade e fidelidade.
Enfim ficou grávida e deu à luz exatamente na mesma hora em que nasciam os gêmeos de Rhiannon, presa em Outorg. Falca ordenou que seu bebê fosse deixado junto dos filhos de Rhiannon. Teria dito que apenas as rainhas eram dignas de serem amas de seus bastardos, e que era esse o destino de todas as fêmeas coroadas segundo a nova ordem que ela, Falca, determinaria depois de sua vitória. Francesca fez uma pausa e então continuou. O problema era que ninguém, inclusive Rhiannon, sabia qual dos três era o filho de Falca. Supunha-se com grande probabilidade que era uma das meninas, pois hipoteticamente Rhiannon dera à luz uma menina e um menino. Repito, hipoteticamente pois, apesar das declarações presunçosas de Falca, as crianças eram alimentadas por amas comuns, camponesas. Rhiannon, depois de ser curada da loucura, não se lembrava de nada. Claro, dera à luz. Claro, às vezes levavam os trigêmeos até sua cama e os mostravam a ela. Nada além disso. Foi então que chamaram os feiticeiros para examinar as três crianças e determinar quem era quem. Goidemar estava tão furioso que, assim que se descobrisse quem era o filho bastardo de Falca, mandaria executar publicamente a criança. Não poderíamos admitir isso. Depois que se extinguiu a rebelião, os participantes presos foram massacrados. No entanto, tais atos nunca foram revelados. Era necessário dar fim, de uma vez por todas, a um procedimento assim. Imaginem a execução de uma criança de menos de 2 anos. Seria um motivo para criar lendas. Já naquela época circulava o boato de que a própria Falca nascera de um monstro em consequência do sortilégio de Lara Dorren, o que obviamente era uma invenção, pois Falca nascera antes de Lara conhecer Cregena. Entretanto, ninguém estava disposto a contar os anos. Até na Academia de Oxenfurt, sorrateiramente, escreviam-se e publicavam-se panfletos e documentos ridículos. Mas, voltando aos exames que Goidemar ordenou que nós fizéssemos, nós? Yennefer levantou a cabeça. Quem eram? Tissaia de Vries, Augusta Wagner, Letícia Charbonial e Engedindate respondeu. Francesca calmamente. Eu aderi a esse grupo mais tarde. Era uma feiticeira novata, mas elfa de sangue puro. E meu pai, biológico, que me renunciou, era um versado. Eu tinha conhecimento do que era o gene do sangue antigo. E quando vocês examinaram Rhiannon e o rei, antes de examinar as crianças, encontraram esse gene nela, afirmou Sheala de Tancarville. Depois o encontraram também em 2 crianças. Isso possibilitou determinar quem era o filho bastardo de Falca, que não era portador do gene. Como vocês conseguiram salvar a criança da fúria do rei? De maneira muito simples. A elfa sorriu. Fingimos que não sabíamos. Explicamos ao rei que o assunto não era fácil, que precisávamos fazer mais exames, os quais demorariam algum tempo ainda, muito tempo. Goidemar, um homem bom e nobre, esfriou a cabeça e não nos apressou. Os trigêmeos cresciam e corriam pelo palácio, despertando a alegria do casal real e de toda a corte. Seus nomes eram Amavet, Fiona e Adela. Os 3 eram muito parecidos como 3 pardais. Obviamente, as pessoas os examinavam com atenção e de vez em quando surgiam suspeitas, especialmente quando um deles aprontava. Um dia, Fiona derramou todo o conteúdo do penico pela janela diretamente em cima do escudeiro Mor, que a chamou em voz alta de bastarda do diabo, e foi destituído do cargo. Algum tempo depois, Amavet esfregou as escadas com gordura e uma dama, quando lhe estavam engessando a mão, gemeu algo sobre sangue maldito e foi expulsa da corte. Os desavergonhados de baixo escalão eram castigados com chicote e azorrague, portanto aprenderam a não soltar a língua. Até certo barão de uma família muito antiga que Adela acertou com uma flecha, enfiando-a em seu traseiro, limitou-se a: não vamos vaguear falando sobre as travessuras das crianças, se interrompeu a Filipa Ilharte. Quando finalmente contaram a verdade a Goidemar, nunca. Ele não perguntava e isso nos convinha. Mas vocês sabiam qual deles era o filho bastardo de Falca? Obviamente era Adela. E não Fiona? Não. Adela morreu de peste negra. Durante a epidemia, a bastarda do diabo, de sangue maldito, filha da demoníaca Falca, ajudou os sacerdotes no hospital ao pé do castelo, contrariando os protestos do rei, e salvou crianças doentes. Logo ela mesma contraiu a doença e morreu. Tinha 17 anos. Um ano depois seu suposto irmão, Amavet, teve um caso amoroso com a condessa Ana Kamene, e foi assassinado pelos bandidos contratados pelo marido traído. Naquele mesmo ano morreu Rhiannon, desesperançada e deprimida pela morte dos filhos que adorava. Foi então que Goidemar nos chamou novamente. O rei de Sintra Coron interessava-se pela última dos famosos trigêmeos, a princesa Fiona. Queria
casá-la com seu filho, cujo nome era também Coron, porém conhecia os boatos que corriam e não queria casar seu filho com uma possível filha bastarda de Falca. Nós lhe asseguramos com toda a autoridade que Fiona era a filha legítima. Não sei se acreditou, mas os jovens gostaram um do outro e dessa maneira a filha de Rhiannon, tataravó de sua Ciri, foi coroada rainha de Cintra, transmitindo para a dinastia dos Corans o famoso gene que vocês continuavam traçando. Fiona falou em Nidangleana com calma, não era portadora do gene do sangue antigo, que já naquela época chamávamos de gene de Lara. Como assim? O portador do gene era Amavet e nossa experiência ainda não acabara, pois Anakamene, pela qual o amante e o esposo perderam a vida, deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, ainda durante o luto após a morte dos dois. Indubitavelmente Amavet era o pai, pois a menina era a portadora do gene. Seu nome era Muriel. Muriel, a bela infame? Sheala de Tancarville ficou surpresa. Só mais tarde. Francesca sorriu. No início era Muriel, a amável. Realmente era uma criança dócil e graciosa. Quando fez 14 anos, já a chamavam de Muriel dos Olhos de Veludo. Muitos se afogaram nesses olhos. Por fim, arranjaram seu casamento com Robert, conde de Garramone. E o rapaz, Crispin, não era portador do gene, então não nos interessava. Parece que morreu em alguma guerra, pois só esse assunto lhe importava. Espere aí. Sabrina sacudiu os cabelos bruscamente. Muriel, a bela infame, era mãe de Adália, conhecida como a Vidente, isso mesmo confirmou Francesca. Adália era uma pessoa interessante, uma poderosa fonte, um ótimo material para a feiticeira. Infelizmente não quis ser uma, preferiu se tornar rainha. E o gene? Perguntou a Ciri Varanaid. Ela era portadora? Interessante, mas não. Foi o que pensei. A Ciri meneou a cabeça. O gene de Lara pode ser transmitido de maneira consistente apenas pela linha feminina. Se o portador for homem, o gene se perde na segunda geração, ou no máximo na terceira. Mas depois, ele se ativa, falou Filipa Ilharte. Adália, que não carregava o gene, era, no entanto, mãe de Calante, avó de Ciri, esta sim portadora. A primeira depois de Rhiannon, disse Sheala de Tancarville repentinamente. Francesca, vocês cometeram um erro. Havia 2 genes. O autêntico estava oculto, latente. Vocês o omitiram no caso de Fiona, confundidos pelo forte e nítido gene de Amavet. No entanto, Amavet não era portador do gene, mas de seu ativador. A senhora Ciri tem razão. No caso de Adália, o ativador transmitido pela linha masculina já era tão fraco que vocês não o detectaram. Adália era filha primogênita de Muriel, e as seguintes com certeza não tinham um traço sequer do ativador. O gene latente de Fiona desapareceria em seus filhos do sexo masculino no máximo na terceira geração, mas isso não aconteceu. E eu sei por quê. Droga, sibilou Yennefer entre os dentes. Eu me perdi nessa selva de genética e genealogia, declarou Sabrina Glevissig. Francesca puxou a travessa com as frutas, estendeu a mão e murmurou um encanto. Peço desculpas por essa telecinesia banal. Sorrindo, fez com que uma maçã vermelha se erguesse no alto da mesa. Entretanto, com a levitação das frutas, será mais fácil explicar tudo, inclusive o erro que cometemos. A maçã vermelha simboliza o gene de Lara, o sangue antigo, a maçã verde, o gene latente, a romã, o pseudogene, o ativador. Comecemos, então. Rhiannon é indicada pela maçã vermelha e seu filho, Amavet, pela romã, a filha de Amavet, Muriel, a bela infame, e sua neta, Adália, também pelas romãs, embora a última já quase em extinção. E esta é a segunda linha, Fiona, filha de Rhiannon, representada pela maçã verde, seu filho Corbett, rei de Cintra, pela verde, o filho de Corbett, e Ellen de Caeden, da Gorad, pela verde. Como devem ter notado, nas 2 gerações seguintes havia apenas descendentes do sexo masculino, então o gene começou a se extinguir e já estava muito fraco. Contudo, embaixo temos uma romã e uma maçã verde, Adália, princesa de Maribor, e Dagorad, rei de Cintra. E então a filha dos dois, Calante, uma maçã vermelha, portadora do forte gene de Lara, ressurgido. O gene de Fiona assentiu Margarita Laux-Antille com a cabeça e encontrou-se com o ativador de Amavet por um casamento incestuoso. Ninguém notou o parentesco. Nenhum dos heraldistas ou cronistas reais se deu conta de um evidente incesto. Não era tão evidente. Anakamene não declarava que seus gêmeos eram bastardos, pois a família de seu esposo não concederia a ela, e a seus filhos o brasão, os títulos e a herança. Os boatos surgiram e circulavam obstinadamente, e não apenas entre o povo. Era necessário procurar um marido para Calante, contaminada pelo incesto, no longínquo Ebbe.
aonde os boatos não chegaram. Acrescente à sua pirâmide mais 2 maçãs vermelhas, Enid, falou Margarita. Agora, de acordo com a correta observação da senhora Ciri, o renascido gene de Lara é transmitido sem obstáculos pela linha feminina. Sim, aí está Paveta, filha de Calante. E a filha de Paveta, Cirila, neste momento a única herdeira do sangue antigo e portadora do gene de Lara. A única? Perguntou Sheala de Tancarville gravemente. Você está muito confiante, Enid. O que quer dizer com isso? De repente Sheala se levantou, estendeu os dedos cheios de anéis em direção ao prato, e fez com que as outras frutas levitassem também, destruindo o esquema de Francesca e transformando-o numa desordem multicolorida. Quero dizer isto, falou friamente, apontando para o caos formado pelas frutas. Estas são as possíveis combinações genéticas. E sabemos apenas o que vemos aqui, ou seja, nada. Seu erro vingou, Francesca, causou uma avalanche de erros. O gene ressurgiu por acaso, 100 anos depois, e durante esse período podem ter ocorrido acontecimentos sobre os quais não temos a menor ideia. Acontecimentos secretos, ocultados, abafados. Filhos antes do casamento, ilegítimos, adotados, até trocados. Incestos. Cruzamentos de raças, o sangue dos ancestrais ressurgindo em gerações posteriores. Concluindo, há 100 anos vocês tinham o gene ao alcance das mãos ou até nas próprias mãos. No entanto, ele lhes escapou. Foi um erro, Enid, um tremendo erro. Demasiada espontaneidade, demasiados acidentes. Pouco controle, pouca interferência na casualidade. Não lhe dávamos. Enid Angleana apertou os lábios com coelhos que podiam ser fechados em gaiolas para acasalar. Fringila, seguindo o olhar de Tris Merigold, viu as mãos de Yennefer agarrando os braços esculpidos da cadeira. O que une Yennefer e Francesca neste momento, pensou Tris fervorosamente, continuando a desviar o olhar da amiga, é o interesse, pois não dispensaram o acasalamento e a procriação. Sim, seus planos acerca de Ciri e do príncipe de Kovir, mesmo que pareçam impossíveis, são bastante reais. Elas já o fizeram. Colocavam no trono quem quisessem, planejavam matrimônios, criavam dinastias que lhes fossem convenientes. Para isso usavam encantos, afrodisíacos, elixires. Rainhas e princesas contraíam matrimônios estranhos, muitas vezes morganáticos, contra todos os planos, vontades e acordos. E depois aquelas que queriam, mas não deviam dar à luz eram tratadas com contraceptivos. Aquelas que não queriam, mas tinham a obrigação de ter filhos, recebiam um placebo de água com alcaçuz no lugar dos medicamentos prometidos. Daí as incríveis ligações, Calante, Paveta e Ciri. Yennefer esteve envolvida nisso, e agora se arrepende. E está certa. Droga, se Geralt souber. Esfinges, pensou Fringila. Esfinges esculpidas nos braços das cadeiras. Sim, esse é que deveria ser o símbolo e o brasão da loja. Sabedoria, mistério e silêncio. Elas são como esfinges. Conseguem aquilo que querem sem dificuldade. Para elas, seria fácil casar Kovir com essa Ciri, já que tem força, conhecimento e os meios para fazê-lo. O colar de brilhantes no pescoço de Sabrina Glevissig vale o mesmo que todo o balanço de pagamentos do rochoso Caeden, coberto por florestas. Conseguiriam cumprir seus planos sem dificuldade. Mas há um obstáculo. Pensou Tris Merigold. Finalmente estão falando sobre aquilo que deveria ter sido mencionado em primeiro lugar, aquilo que vai esfriar e atenuar os ânimos. O fato de Ciri estar em Nilfgaard, sob o poder de Enlir, muito longe dos planos traçados aqui, não se pode negar, disse Felipa que Enlir procurava por Cirila havia muito tempo. Todos achavam que se tratava de um casamento político com Cintra com o objetivo de dominar um feudo que constitui a herança legal da garota. Contudo, não se pode descartar a possibilidade de que não se trate de política, mas da vontade de Enlir de introduzir o gene do sangue antigo na linha imperial. Se Enlir sabe o que nós sabemos, seu desejo pode ser que a profecia se realize em sua família, e que a futura rainha do mundo nasça em Nilfgaard. Um esclarecimento interrompeu a Sabrina Glevissig. Não é Enlir que o deseja, e sim os feiticeiros nilfgaardianos. Só eles é que poderiam ter rastreado o gene e conscientizado Enlir acerca de sua importância. Queiram as senhoras de Nilfgaard aqui presentes confirmar isso e esclarecer seu papel nessa intriga. É curiosa, Fringila não aguentou sua tendência de rastrear os traços de intrigas no longínquo Nilfgaard, enquanto os indícios mostram que se deveria procurar pelos conspiradores e traidores num entorno muito mais próximo das senhoras. É uma observação franca e acertada. Com um olhar crítico, Sheala de Tancarville silenciou Sabrina, que já se preparava para dar a resposta. Pelo que tudo indica, a informação sobre o sangue antigo vazou para Nilfgaard por nossa causa.
Será que as senhoras se esqueceram de Vilgefortz? Eu não. Momentaneamente uma chama de ódio se acendeu nos olhos negros de Sabrina. Eu não esqueci. Voltaremos a esse assunto. Os dentes de Kerametes brilharam ameaçadoramente. Enquanto não estamos tratando dele, mas do fato de que Ciri, esse sangue antigo tão importante para nós, está nas mãos de Enlir Varemreis, o imperador de Nilfgaard. O imperador declarou a Ciri com calma, dando uma olhadela em Fringilla não tem nada em suas mãos. A garota presa em Danhova não é portadora de nenhum gene extraordinário. É uma garota muito comum. Certamente não é Ciri de Cintra. Não é a garota procurada pelo imperador. Ele procurava a portadora do gene. Dispunha até dos cabelos dela. Eu os examinei e encontrei algo que não entendia. Agora, porém, já entendo. Então Ciri não está em Nilfgaard, murmurou Yennefer. Não está lá. Não está lá, repetiu Philippa Eilhart com seriedade. Enlir foi enganado. Entregaram-lhe uma sósia. Eu sei disso desde ontem. Essa informação apenas confirma o fato de que nossa loja já está funcionando. Yennefer tinha grande dificuldade em controlar o tremor das mãos e dos lábios. Mantenha a calma, dizia a si mesma. Mantenha a calma, não deixe a máscara cair, espere pela melhor ocasião. Ouça, recolha as informações. Esfinge, seja como uma esfinge. Então foi Vilgefortz. Sabrina bateu na mesa com a mão. Não foi Enlir, mas Vilgefortz, esse sedutor, galanteador cara de pau. Enganou Enlir, e nos enganou também. Yennefer acalmava-se respirando fundo. A Ciri Varanaid, a feiticeira de Nilfgaard que claramente não se sentia à vontade no vestido apertado, falava sobre um jovem nobre nilfgaardiano. Yennefer sabia de quem se tratava e fechou os punhos instintivamente. O cavalheiro de elmo alado, o monstro dos devaneios de Ciri. Sentia que Francesca e Philippa a observavam. No entanto, Tris, cujo olhar ela procurava atrair, a evitava. Droga, pensou Yennefer fingindo, com dificuldade, uma expressão de indiferença. Onde eu me meti? E em que emboscada meti essa garota? Droga, como vou conseguir encarar o bruxo? Então haverá uma ótima oportunidade, gritou Kerametes, exaltada. Para recuperar Ciri e pegar Vilgefortz. Vamos ferrar o malandro. Mas, antes de ferrá-lo, precisamos encontrar o esconderijo dele, ironizou Sheala de Tancarville, a feiticeira de Cuvir com a qual Yennefer nunca simpatizara, pois até agora ninguém o conseguiu, incluindo as senhoras sentadas a esta mesa, que não pouparam tempo nem seus talentos extraordinários para achá-lo. Já foram localizados 2 dos inúmeros esconderijos de Vilgefortz, respondeu Philippa Eilhart com voz fria. Dijkstra está procurando intensamente os restantes. Eu não o menosprezaria. Às vezes, quando a magia falha, os espiões e confidentes funcionam. Um dos agentes que acompanhavam Dijkstra olhou para dentro da masmorra, deu um brusco passo para trás, encostou-se na parede e empalideceu. Parecia estar prestes a desmaiar. Dijkstra registrou na memória que tinha de transferir o sensível agente para o serviço burocrático, mas, quando olhou para dentro da cela, logo mudou de ideia. Seu estômago subiu até a garganta. No entanto, não podia passar por um vexame na frente de seus subalternos. Sem pressa, tirou um lenço perfumado do bolso, tapou o nariz e a boca com ele. Debruçou-se sobre o cadáver jacente no chão de pedra. A barriga e o útero cortados se diagnosticou, esforçando-se para manter a calma e a frieza. Com muita precisão, pela mão de um cirurgião. Um feto foi extirpado do útero da garota. Estava viva quando fizeram isso, e não aqui. Todas estão no mesmo estado. Lenny, estou falando com você. Não, o agente estremeceu e tirou os olhos do cadáver. O pescoço das outras foi quebrado com um garrote. Não estavam grávidas. Mas vamos fazer a autópsia. Quantas no total foram encontradas? Além desta aqui, 4. Não foi possível identificar nenhuma delas. Mentira, contestou Dijkstra, ainda tapando a boca e o nariz com o lenço. Eu já consegui identificar esta. É Jolie, a filha mais nova do conde. Lanier, aquela que desapareceu há 1 ano sem deixar nenhum rastro. Vou dar uma olhada nas outras. O corpo de algumas foi parcialmente deformado pelas chamas, falou Lenny. Será difícil identificar. Além disso, senhor, achamos, fale, pare de gaguejar. Naquele poço o agente apontou para o fundo buraco no chão. Há ossos. Muitos ossos. Não conseguimos retirá-los e examiná-los, mas aposto que todos são de mulheres jovens. Talvez, se pedirmos aos magos, eles possam reconhecê-las. Então notificaríamos os pais que ainda estão à procura de suas filhas desaparecidas. De jeito nenhum. Dijkstra virou-se de forma brusca. O que foi achado aqui tem de ser mantido em segredo. Ninguém pode saber, especialmente os feiticeiros. Estou perdendo a confiança neles depois de ver isto.
Lene, os andares superiores foram inspecionados? Não foi encontrado nada que possa nos ajudar na investigação? Nada, senhor. Lene abaixou a cabeça. Assim que recebemos a denúncia, viemos correndo até o castelo. Só que chegamos tarde demais. Tudo foi queimado por um fogo muito intenso, certamente mágico. Apenas aqui, no subterrâneo, o feitiço não funcionou tão bem. Não sei porquê, eu sei. O fogo não foi aceso por Vilgefortz, mas por Riencio, o outro factotum do feiticeiro. Vilgefortz não cometeria esse erro, não nos deixaria nada além de muros esfumaçados. Sim, ele sabe que o fogo purifica e apaga os vestígios. Apaga, sim, resmungou Lene. Nem há vestígios da presença desse Vilgefortz aqui, então produzam-nos. Dijkstra afastou o lenço do rosto. Vocês querem que eu lhes ensine como se faz isso? Eu sei que Vilgefortz esteve aqui. No subterrâneo, além dos cadáveres, não se salvou nada? O que há ali, atrás daquelas portas de ferro? Permita-me, senhor. O agente tirou a tocha da mão do auxiliar. Eu vou lhe mostrar. Não havia dúvida de que o fogo mágico cujo objetivo era transformar tudo o que havia no subterrâneo em cinzas começara exatamente lá, na grande sala atrás das portas de ferro. Um erro no encanto impediu que tal objetivo fosse alcançado. Mesmo assim, o incêndio fora intenso e brusco. As chamas carbonizaram as prateleiras que ocupavam uma das paredes, fizeram com que as vasilhas de vidro explodissem e derretessem, transformaram tudo numa massa fedorenta. As únicas coisas que permaneciam intactas na sala eram uma mesa com tampo de metal, e duas cadeiras de forma esquisita fixadas no chão. A forma das cadeiras era esquisita, mas não deixava dúvida acerca de seu propósito. Elas foram construídas de tal maneira Lene engoliu em seco, apontando para as cadeiras e os suportes presos nelas para segurar as pernas. Escarranchadas, bem escarranchadas. Filho da puta, rosnou Dijkstra entre os dentes. Filho da puta safado, no esgoto sob a cadeira de madeira continuou o agente com voz baixa e achamos vestígios de sangue, fezes e urina. A cadeira de aço é novinha em folha, parece que nunca foi usada. Não sei o que achar disso tudo, mas eu sei, falou Dijkstra. A cadeira de aço foi preparada para alguém especial. Alguém que Vilgefortz suspeitava possuir dons excepcionais. Não menosprezo Dijkstra, nem seu serviço secreto, disse Sheala de Tancarville. Sei que achar Vilgefortz é apenas questão de tempo. Pondo de lado as razões de vingança pessoal, que parece interessar muito algumas das senhoras, permitam-me assinalar que não temos certeza se Ciri está com Vilgefortz. Se não está com Vilgefortz, então com quem está? Estava na ilha. Nenhuma de nós, pelo que sei, teleportou-a de lá. Ela não está com Dijkstra nem com nenhum dos reis e seu corpo não foi encontrado na Torre da Gaivota. Thor Lara falou e Daemean devagar escondia antigamente um portal muito forte. Vocês não consideram a possibilidade de a menina ter fugido por ele? Yennefer semicerrou os olhos, encravou as unhas nas esfinges dos braços da cadeira. Mantenha a calma, pensou. Mantenha a calma. Sentiu que Margarita a observava, mas não ergueu a cabeça. Se Ciri entrou no teleportal de Thor Lara, afirmou a reitora de Aretusa com voz ligeiramente alterada. Então receio que tenhamos de esquecer nossos planos, pois é possível que nunca mais vejamos Ciri. O portal na Torre da Gaivota estava danificado, era letal. Sobre o que estamos falando aqui? Explodiu Sabrina. Para descobrir o teleportal na torre e poder vê-lo, é preciso usar magia de 4º grau. E para fazê-lo funcionar são necessárias habilidades de arquimago. Não tenho certeza se Vilgefortz seria capaz disso, quanto mais uma garota de 15 anos. Como podem considerar algo assim? Quem é essa menina para as senhoras? O que ela tem de tão especial? Será que é importante o que ela tem de especial, Sr. Bonhart? Stefan Selin, conhecido como Coruja, agente do Imperador em Lirvaremreis, espreguiçou-se. E se ela, por acaso, realmente o tem? Meu interesse é que ela nem exista e eu lhe pago 100 florins para isso. Se quiser, verifique o que ela tem, antes ou depois de matá-la. No entanto, aviso, leal e solenemente, que o preço não vai subir, mesmo que o senhor ache algo especial. E se eu a entregar viva? Também não. O homem chamado Bonhart, de estatura enorme, embora ossudo à semelhança de um esqueleto, enrolou a ponta do bigode branco. Sua outra mão estava o tempo todo apoiada sobre a espada, como se quisesse esconder de Selin o relevo da empunhadura. O senhor quer que eu traga a cabeça? Não. Coruja franziu o senho. Para que vou querer a cabeça? Para conservá-la em mel? Como prova. Acreditarei em sua palavra. O senhor é famoso, Sr. Bonhart. É conhecido por sua confiabilidade. Obrigado pelo reconhecimento. O caçador de recompensa sorriu, e Selin, apesar de estar com 20 homens armados na frente da taberna, ficou todo arrepiado ao ver o sorriso.
Deveria ser sempre assim, mas é algo raro. Preciso mostrar a cabeça de todos os ratos aos senhores barões e aos senhores varinhagens, caso contrário não me pagam. Então, se o senhor não precisar da cabeça de Falca, não terá nada contra se eu a incluir no conjunto, para conseguir outra recompensa. E sua ética profissional? Eu, excelentíssimo senhor Selin Bonhart semicerrou os olhos, não peço que me paguem pelo ato de assassinar, mas pelo serviço que presto ao matar. Nesse caso, prestarei um serviço ao senhor e aos varinhagens. Lógico, concordou Coruja. Faça do jeito que achar certo. Quando posso esperá-lo para receber o pagamento? Em pouco tempo. O que isso significa? Os ratos vão para a trilha dos bandidos, estão pensando em passar o inverno nas montanhas. Eu vou cortar seu caminho. No máximo daqui a 20 dias. Tem certeza quanto à sua rota? Estiveram nas redondezas de Fenhaspra, onde assaltaram um comboio e 2 comerciantes. Perambularam pelos arredores de Tifi. Depois passaram por Druig à noite para dançar numa festa de camponeses. Finalmente chegaram a Loredo, onde essa falca massacrou um homem de tal jeito que até hoje comentam sobre o assunto rangendo os dentes. Foi por isso que perguntei o que ela tem. Talvez o mesmo que o senhor, ironizou Stefan Selin. Não, perdoe-me, acho que não é isso. O senhor não recebe dinheiro por matar, mas por prestar um serviço. Senhor Bonhart, o senhor é um verdadeiro artesão, um grande profissional. É um ofício como qualquer outro, há trabalho para fazer. Pagam por ele e isso lhe permite sobreviver. Não é verdade? O caçador de recompensas fixou os olhos nele por um longo momento, até o sorriso na boca de Coruja finalmente desaparecer. É verdade, disse. É preciso sobreviver. Uns ganham com aquilo que sabem fazer, outros fazem o que têm de fazer. No entanto, eu tive uma sorte na vida como poucos artesãos têm, sem contar algumas putas. Pagam-me por aquilo que sincera e verdadeiramente amo. Yennefer recebeu com alegria, alívio e esperança o intervalo proposto por Filipa para lanchar e umedecer as gargantas ressecadas pela conversa, mas logo viu que isso foi em vão. Filipa rapidamente puxou Margarita, que parecia querer falar com ela, para o outro canto da sala. Tris Merigold, que se aproximou dela, estava acompanhada de Francesca. A elfa controlava a conversa sem o mínimo embaraço. Mesmo assim, Yennefer notava inquietação nos olhos cor de cardo de Tris, e tinha certeza de que até numa conversa sem testemunha seria inútil pedir-lhe ajuda. Tris, sem dúvida, já estava entregue com toda a alma à loja, e certamente sentia que a lealdade de Yennefer ainda oscilava. Tris tentava consolá-la, garantindo que Geralt estava seguro em Brokilon, e que se recuperava graças aos cuidados das Dríades. Como sempre, quando falava de Geralt, seu rosto corava. Deve tê-la comido naquele dia, pensou Yennefer com malícia. Ela nunca tinha conhecido pessoas como ele e não o esqueceria tão rápido. Ainda bem. Aceitou as conclusões dando de ombros num gesto que aparentemente demonstrava indiferença. Não ficou preocupada com o fato de Tris e Francesca não acreditarem em seu desinteresse. Desejava ficar sozinha e queria que elas o percebessem. Perceberam. Foi para uma das pontas do buffet e ocupou-se das ostras. Comia com cuidado, pois ainda sentia dores em consequência da compressão. Tinha medo de tomar vinho, não sabia como reagiria. Yennefer virou-se. Fringila Vigo sorriu ligeiramente, olhando para a faca curta que segurava na mão fechada. Vejo e sinto, disse que você preferia me abrir a ostra. Trata-se ainda de inimizade? A loja respondeu Yennefer friamente, requer lealdade mútua. A amizade não é obrigatória. Não é nem deveria ser. A feiticeira Nilfgaardiana olhou em volta da sala. A amizade ou se constrói como resultado de um processo duradouro, ou é espontânea. O mesmo vale para a inimizade. Yennefer abriu a ostra e engoliu o conteúdo junto com a água marinha. Às vezes você vê alguém por um segundo antes que a seguem, e já não gosta dessa pessoa. Ah, a inimizade é algo muito mais complicado. Fringila semicerrou os olhos. Vamos dizer que um desconhecido, no topo de um monte, estraçalha um amigo seu diante de seus olhos. Você não consegue vê-lo e não o conhece, mas não gosta dele, pode acontecer. Yennefer deu de ombros. O destino é imprevisível. O destino, falou Fringila, baixinho, é realmente imprevisível, como uma criança travessa. Às vezes os amigos viram de costas e os inimigos se revelam úteis. Pode-se, por exemplo, conversar com eles, a sós. Ninguém procura interromper, atrapalhar, ouvir. Todos ficam pensando sobre o que esses dois inimigos podem estar conversando, sobre nada importante, apenas coisas banais, alfinetando-se mutuamente de vez em quando. Sem dúvida, Yennefer acenou com a cabeça, todos pensam assim, e estão absolutamente certos.
Então será mais fácil. Fringila não se intimidou nessas condições levantar uma questão importante e singular. E que questão seria essa? A questão da fuga que você está planejando. Yennefer quase cortou o dedo ao abrir a segunda ostra. Olhou discretamente ao redor, depois fitou a Nilfgaardiana por debaixo dos cílios. Fringilla Vigo deu um leve sorriso. Por favor, empreste-me a faca para eu abrir a ostra. Suas ostras são deliciosas. Lá no sul não é fácil consegui-las, especialmente agora, durante o bloqueio provocado pela guerra. O bloqueio é algo muito ruim, não é? Yennefer pigarreou baixinho. Eu notei. Fringilla engoliu a ostra e estendeu a mão para pegar outra. Sim, Filipa está olhando em nossa direção. A Ciri também. A Ciri deve temer por minha lealdade perante a loja. Uma lealdade ameaçada. Ela está pronta para acreditar que vou me entregar ao sentimento de compaixão. O homem amado ferido. A garota que era como filha desapareceu e pode estar presa. Talvez esteja correndo risco de morte? Ou será que apenas está sendo usada como um peão num jogo burlador? Juro que eu não aguentaria. Fugiria daqui num instante. Por favor, pegue a faca. Chega de ostras, preciso manter a forma. O bloqueio, como você acabou de notar, sussurrou Yennefer, fitando os olhos verdes da feiticeira Nilfgaardiana, é algo muito ruim, até ardiloso. Não deixa que se faça aquilo que se quer fazer. Alguém só pode ultrapassar o bloqueio se tiver meios para fazê-lo. Eu não os tenho. Você está contando com a possibilidade de eu lhe dar as ferramentas? A Nilfgaardiana mirou a concha rugosa da ostra que ainda segurava na mão. Não, isso está fora de questão. Eu sou leal à loja e a loja, é claro, não deseja que você se apresse para socorrer pessoas amadas. Além disso, Yennefer, sou sua inimiga. Como pode ter se esquecido disso? Pois é, como posso ter me esquecido? Se fosse minha amiga, falou Fringilla, baixinho, e eu lhe avisaria que não conseguiria quebrar o bloqueio mesmo que tivesse os componentes para os encantos de teleportação. Uma operação desse tipo requer tempo e chama muita atenção. Seria um pouco melhor usar um atrativo discreto e espontâneo. Repito, um pouco melhor. Como você sabe muito bem, a teleportação por um atrativo improvisado é muito arriscada. Eu desaconselharia uma amiga a correr um risco tão grande. No entanto, nós não somos amigas. Fringilla virou a concha que segurava na mão e despejou um pouco da água marinha no tampo da mesa. E assim termina esta conversa banal, disse. A loja requer de nós apenas lealdade mútua. A amizade, felizmente, não é obrigatória. Ela se teleportou, declarou Francesca Findabair com frieza, sem expressar emoção alguma, quando sossegou a confusão provocada pelo desaparecimento de Yennefer. Não precisam se exaltar, minhas senhoras. Não podemos fazer nada agora. O erro foi meu. Suspeitava que sua estrela de obsidiana mascarava o eco dos encantos. Como ela conseguiu fazê-lo? Gritou Filipa. Poderia ter abafado o eco, isso não é difícil. Mas como ela conseguiu abrir o portal? Montecalvo tem um bloqueio. Nunca gostei dela. Sheala de Tancarville deu de ombros. Nunca. Aprovei seu estilo de vida. No entanto, nunca questionei suas habilidades. Ela vai revelar tudo. Vociferou Sabrina Glevissig. Vai falar tudo sobre a loja. Vai diretamente para a bobagem, interrompeu a atriz Merigold com ânimo, olhando para Francesca e Ida Emean. Yennefer não nos trairá. Ela não fugiu daqui para nos trair. Tris tem razão, apoiou a Margarita Laux-Santilli. Sei por que ela fugiu e quem quer resgatar. Eu vi Ciri e ela juntas. E entendo tudo. E eu não entendo nada. Gritou Sabrina, e a agitação ressurgiu. A Ciri Varanaída inclinou-se em direção à amiga. Não pergunto por que você o fez, sussurrou, nem como você o fez. Pergunto. Para onde? Fringilla Vigo sorriu suavemente, acariciando com os dedos a cabeça esculpida da esfinge no braço da cadeira. E como você quer que eu saiba, respondeu, também sussurrando, de que litoral são essas ostras?